Bom, gente, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque eu não tenho muito tempo, nem condições de estar produzindo coisas, material de arte para o canal. E eu estou estudando, né, para umas provas que eu preciso fazer, então eu resolvi juntar uma coisa com outra. Juntar arte com estudo, vamos dizer assim. E eu peço para vocês que, se gostarem, curtirem, se inscreverem no canal. E que comentem, por favor, comentem de verdade, porque os comentários de vocês vão definir se eu continuo fazendo ou não, porque afinal leva um pouco de tempo, é um pouco trabalhoso. E eu levei muito tempo para desenhar, mesmo que os desenhos sejam idiotas. E muito tempo para editar também, gravar áudio. Então, é muito importante que vocês comentem, que deixem sugestões, que deixem suas críticas, que se não gostarem, falem, Nai, por favor, para, que tá horrível. Aí eu paro. Se for meu amigo, venha falar comigo no Facebook, fala se gostou, se não gostou. É muito importante para determinar se eu vou continuar fazendo ou não. Se for um projeto legal, se der para eu continuar fazendo, eu pretendo trazer de várias outras matérias, de português, de matemática, geografia, tudo que eu preciso estudar, né? Biologia também. Então é isso. Um beijo. E eu espero que vocês gostem, de verdade. O assunto de hoje é Grécia Antiga. Os gregos descendiam de povos vindos do sul da Europa e da Anatólia, que migraram para o sul da Península Balcânica, que é a região de Troia e da ilha de Creta. Eles se denominavam helenos, ou seja, habitantes de Hélade. Três povos contribuíram decisivamente para a formação da sociedade grega: os cretenses, os micênicos e os dórios. Teve início por volta de 3000 a.C. na ilha de Creta, que se situava entre o mar Egeu e o mar Mediterrâneo. O povo cretense era conhecido também como Sociedade Minoica, nome derivado do seu lendário rei Minos. Com o passar do tempo, a ilha se transformou num entreposto de rotas marítimas, que ligavam o Oriente ao Ocidente. Embora os comerciantes fossem um grupo expressivo, eles não tinham acesso à participação política, que era dominada exclusivamente pelos donos das terras. A religiosidade cretense era baseada no matriarcado, que se refletia no cotidiano. Aparentemente, a mulher cretense ocupava um lugar de grande independência. A sociedade micênica surgiu de um povoado aqueu localizado no Vale do Peloponeso por volta de 1600 a.C. Dominou parte da Grécia continental durante 5 ou 6 séculos. Os micênicos se originaram de pastores de ovelhas vindos do norte da Península Balcânica. Embora mantivesse a supremacia do sistema patriarcal, eles foram bem influenciados pela cultura cretense. O povo dórico era formado por muitas facções de piratas e pequenos grupos de colonizadores. Os constantes ataques dóricos das demais regiões da Grécia continental geraram o quase desaparecimento da escrita, o colapso das atividades comerciais e da organização política, além do esvaziamento de diversos povoamentos urbanos. O comércio passou a se limitar à troca de mercadorias. Por outro lado, a sociedade dórica assimilou e disseminou vários aspectos da cultura aqueia, notadamente a língua, que os especialistas consideram ser origem da língua grega. Vamos agora para o período homérico. Após um período de grande desarticulação econômica, política e cultural, os povos gregos retomaram a arte da escrita e adaptaram o alfabeto fenício para o seu idioma. A economia se baseava na agricultura e na atividade pastoril. A propriedade era comunitária. A sociedade grega se organizava em gênos, que eram comunidades constituídas de numerosas famílias, cujos membros descendiam de um mesmo ancestral.
compartilhavam o lar e cultuavam os mesmos antepassados. Cada gênero era liderado por um patriarca, chamado pater, que exercia simultaneamente as funções de líder religioso, juiz, chefe militar, além de organizar as atividades econômicas. Havia basicamente a seguinte divisão social: a nobreza, que era constituída pelos demiurgos, trabalhadores livres que prestavam serviços públicos e de vez em quando ali participavam das assembleias dos nobres como ouvintes, sem direito a voto. E os tebas, trabalhadores braçais e camponeses, marginalizados econômica e politicamente, coitados. O final do período homérico foi caracterizado por um crescimento demográfico intenso e desordenado, e pela consequente falta de terras férteis, provocando a desagregação de pequenas comunidades, enquanto os gêneros mais poderosos se aliaram. As terras coletivas foram desigualmente divididas, tornando a maioria da população grega marginalizada e sem terras. O poder do pater na família foi substituído por uma nova e poderosa aristocracia rural conhecida como eupátrida. Em contrapartida, surgiram os georgóis, outra camada social constituída de pequenos agricultores. O crescimento demográfico também modificou a estrutura das leis. Foi instituído o direito de primogenitura, no qual apenas o primogênito herdava a posse das terras. Grande parte da população imigrou em busca de novas áreas de cultivo. Outra parte, os tebas, passou a se dedicar ao trabalho nas terras dos novos aristocratas. Por fim, surgiram os primeiros escravos, fruto das conquistas territoriais. Os gêneros se ampliaram e deram origem às frátrias, e mais tarde, às tribos. E embora o chefe dos gêneros mais poderosos tivesse o título de Basileu, que era o mesmo que rei, seu poder foi restringido pelos eupátridas e subordinado ao Conselho dos Anciões, que era um órgão deliberativo. A Assembleia do Povo podia ser convocada a qualquer momento, mas tinha um caráter meramente consultativo. E se você está se perguntando por que o período se chamava homérico, era por causa do artista Homero. Foi por causa de Homero e suas obras, principalmente os Ilíadas, que tem como cenário um evento cuja existência ainda hoje deixa dúvidas nos pesquisadores: a Guerra dos Gregos contra a Troia. O famoso cavalo de Troia teria sido utilizado para dominar a cidade. Período arcaico. O período arcaico se caracterizou pelo fortalecimento da aristocracia, que baseava o seu poder no prestígio de sua origem, considerada divina e pela posse de grandes propriedades de terras. Essas propriedades, chamadas oikos, tinham caráter autárquico, ou seja, eram unidades socioeconômicas autossuficientes que produziam o necessário para a sua sobrevivência. A sociedade grega se transformava à medida que a população crescia e a produção das comunidades se tornava insuficiente. Por isso, os gregos lançaram ao mar, fundando as colônias na orla do Mediterrâneo, chegando até a Península Ibérica. No século VIII, as trocas comerciais intensificaram-se e as antigas unidades autossuficientes deram origem às polis. E esse processo ficou conhecido como cinecismo. As polis eram centros urbanos independentes, cuja autonomia se estendia até mesmo ao uso de calendário próprio e à escolha da divindade protetora da cidade. As polis apresentavam a seguinte disposição: acrópole, colina fortificada e centro religioso; ágora, local central onde se situavam edifícios públicos, mercado e praça para a reunião dos cidadãos; e o território rural. A população se distribuía em torno da acrópole e se estendia até a área rural. Não havia distinção entre campo e cidade, que juntos formavam uma só unidade. Vocês entenderam o que eu estou falando? Eu estou falando da estrutura da cidade. Conforme vimos anteriormente, os eupátridas já tinham restringido o poder dos basileus e assumindo o poder. Com a organização das polis, eles impuseram uma nova organização política e social, conhecida como oligarquia. Os eupátridas monopolizaram as decisões sobre os assuntos coletivos, além do controle da magistratura das cidades, da justiça e da religião.
O grande número de escravos e cidadãos livres sem terras e direitos políticos provocou constantes conflitos sociais nas polis. O contingente de escravos, inicialmente composto de estrangeiros adquiridos no mercado ou prisioneiros de guerra, foi ampliado pela escravização dos pequenos proprietários, que não conseguiam saldar suas dívidas. E esses pequenos proprietários e suas famílias se tornaram escravos do credor. A partir do século VI a.C., a expansão das cidades provocou um novo movimento de imigração grega para a Ásia Menor, o litoral da Sicília, e o norte da África, que por acaso eu esqueci de desenhar, onde foram fundadas colônias que se organizavam como cidades-estados independentes. Contudo, a organização de terras voltou a ocorrer, gerando graves crises sociais. O processo de colonização também propiciou o desenvolvimento de um grupo social formado por ricos mercadores e armadores, que em pouco tempo passou a lutar pelos seus direitos políticos. Na cidade de Atena, as disputas políticas resultaram na extensão da cidadania. Já em Esparta, o exercício do poder continuou restringido aos proprietários de terras. Ambos se tornaram grandes referências para as demais polis gregas. Período clássico. O período clássico O período clássico se caracterizou com o momento em que a sociedade grega empreendeu suas mais significativas realizações políticas, econômicas e culturais. Por outro lado, se acirraram as lutas pela extensão de fronteiras, tendo os persas como os principais rivais. Esses conflitos ficaram conhecidos como guerras médicas, com a vitória grega sobre os persas. Os helenos, que eu já falei quem era antes, também lutaram entre si, mobilizados sobretudo pelos interesses de Esparta e Atenas, as cidades-estados mais importantes da Grécia. Com o fim das invasões persas, o poder de Atenas se tornou hegemônico sobre as demais cidades gregas. A Liga de Delos, que por acaso eu também esqueci de desenhar, firmada no período das invasões persas, foi mantida diante das pressões atenienses, causando grande satisfação entre as cidades afiliadas, que não tinham força para libertar o domínio de Atenas. Nesse contexto, a rivalidade entre Esparta e Atenas se acirrou. O confronto entre Esparta e Atenas foi conhecido como Guerra do Peloponeso. Começou em 431 a.C., quando ocorreu um conflito comercial e marítimo entre Atenas e Corinto, aliada a Esparta. Ainda nos primeiros anos do conflito, que foi lá por volta de 430 a 427 a.C., Atenas foi assolada por uma peste que matou grande parte da população. Isso, logicamente, ajudou na vitória dos espartas, depois de 27 anos de conflito, em 1404 a.C. Com a derrota de Atenas, Esparta passou a exercer o poder hegemônico sobre toda a Grécia, reprimindo os partidários da democracia e punindo-os com a morte. A hegemonia de Esparta durou de 403 a 362 a.C. Aí vocês se perguntam, mas de 403 a 362, gente, é porque os anos antes de Cristo, eles eram contados ao contrário, tá? É do maior para o menor, não do menor para o maior, como aconteceu de depois de Cristo até hoje. Após um período tão longo de conflitos, as polis gregas se desgastaram, facilitando assim a conquista da Grécia pelas tropas de Felipe da Macedônia, em 338 a.C. O rei macedônico foi sucedido por seu filho, Alexandre, o fundador do Império Macedônico. Em seu reinado, Alexandre estendeu o domínio de todo o território grego, além da Pérsia, Mesopotâmia e Egito, marcando assim o fim do período clássico. Já vamos falar desse bonito. Período helenístico. O período helenístico foi marcado pela fusão da cultura grega com a cultura oriental, proporcionada sobretudo pelas expedições expansionistas de Alexandre Magno da Macedônia, Alexandre o Grande. Após de dominar o seu território grego, Alexandre conduziu seu poderoso exército de 40 mil homens para uma guerra contra os persas, subjugando-os em 333 a.C. Em seguida, suas tropas conquistaram a Síria e o Egito.
onde Alexandre foi escolhido como libertador, pois nessa época os egípcios estavam sob o domínio dos persas. Ele respeitou os antigos cultos aos deuses egípcios e até foi reconhecido como filho de Amon, o sucessor dos faraós. Alexandre fundou em 332 a cidade chamada Alexandria, que se transformou em um dos grandes centros culturais da antiguidade. Em 330 a.C., Alexandre foi proclamado rei da Ásia e sucessor da dinastia persa. Por fim, as expedições expansionistas de Alexandre chegaram à Índia. Após a morte de Alexandre, em 323 a.C., o seu gigantesco império foi dividido em seus generais. Seleucos, fundador da dinastia Seleucida, na região da Síria. Ptolomeu I instituiu a dinastia Ptolomaica no Egito. Lisímacos se apoderou da região da Trácia e, por fim, Felipe III se apropriou da Macedônia e da Grécia. No século II a.C., enfraquecidos por vários conflitos, os povos gregos e macedônicos não resistiram ao crescente domínio de Roma. Bom, o assunto só vai até aqui. Seria muito interessante que vocês pesquisassem sobre Atenas e Esparta, que eram as duas principais polis, e tem muito mais coisa para saber sobre elas, mas que infelizmente não vai dar para eu abordar nesse vídeo. Mas é muito importante que vocês completem aí a pesquisa, né? Eu vou falar um pouco sobre o legado grego, o que foi importante na cultura grega que influencia até os dias de hoje. E vamos lá antes que a pilha acabe. Pois é, a pilha acabou, eu tive que recarregar. Pilha ruim! Pois é, isso foi uma referência a Guilherme Oz. Pra quem não conhece, vai lá no canal dele, é muito legal. É muito legal, tá ligado? Desculpa, gente. Os gregos, assim como os povos do Oriente Antigo, tinham uma religião politeísta e antropomórfica, muito difícil falar essa palavra. Eles acreditavam em diversos deuses cujas formas e tamanhos se assemelhavam aos dos humanos. Só que a religião deles se distanciava um pouco dos outros povos, né? A religião tinha um caráter familiar e cabia ao patriarca conduzir o culto, que rememorava seus ancestrais e renomava os laços da família com os deuses. As polis adotavam um ou mais deuses para protegê-las. Os deuses principais eram Zeus, Hera, Dionísio, Poseidon, Hades, Ares, Apolo, Hermes, Hefesto, Afrodite, Selene, Deméter, deuses da mitologia grega, tá? As escolas filosóficas surgiram por volta de 6 a.C., nas colônias jônicas na Ásia Menor. No século V, período de grande efervescência intelectual, especialmente na Atena democrática, as especulações filosóficas se concentravam no estudo do homem. Os primeiros estudiosos desse tema, conhecidos como sofistas, se dedicavam ao exercício do espírito crítico. Os maiores expoentes da filosofia clássica foram Sócrates, Platão e Aristóteles. Muito importante estudar isso daí, viu, gente? Porque cai nas provas, todo mundo sabe. A literatura grega contribuiu decisivamente para a própria formação da literatura ocidental. Os poemas épicos de Homero, Ilíada e Odisseia, marcaram seu início, mas foi no século V a.C. que a literatura forjou sua primeira expressiva obra e consolidou o gênero literário chamado tragédia. Os maiores autores trágicos, calma aí, gente, que eu vou engasgar porque os nomes deles são muito difíceis, foram Sófocles, Ésquilo e Eurípides, cujas obras continuam a ser encenadas, demonstrando assim grande vitalidade e atualidade nos seus temas. Na comédia, tivemos, nome muito difícil também por sinal, Aristófanes. Na comédia tivemos Aristófanes e na poesia lírica destacaram-se Alceu e Safo. Infelizmente, apenas uma pequena parte da produção literária grega é atualmente conhecida. Na arquitetura, tão bem marcada nos tempos e edificações em geral, destacaram-se os estilos dóricos, colunas pesadas e capitel liso; jônico, colunas mais leves e capitel em voluta; e coríntio, característico da fase helenística, colunas mais ornamentadas que a jônica. Por fim, o
Houve grande realização nas ciências naturais. Na matemática, Pitágoras inaugurou os estudos sobre geometria e Euclides coordenou e sistematizou todo o conhecimento geométrico produzido pelos estudiosos de sua época. Na física, temos um destaque para Arquimedes, entre outros. Na medicina, temos Hipócrates. Buscou nos fenômenos naturais as causas das enfermidades num contexto em que as doenças eram consideradas manifestações de ira dos deuses. Aristóteles, partindo de seus estudos filosóficos, realizou diversos estudos sobre a natureza, que resultaram na abertura de novas formas de conhecimento, como a zoologia. Na astronomia, Ptolomeu sistematizou a teoria geocêntrica.